solo verde e amarelo aqui na Itália. Nós estamos em Gadio Montano. Bem atrás de mim está o Monte Castelo. Foi aqui que os brasileiros tiveram a sua maior glória. E é aqui que nós vamos prestar homenagem a essa gloriosa conquista da Força Expedicionária Brasileira aqui na Itália. Vamos ver o monumento. Vamos ver melhor o monumento. Uma paisagem belíssima, onde tantos jovens deixaram suas vidas. Sem sombra de dúvida, um solo sagrado. Esse terreno hoje tão bonito, durante a guerra, principalmente durante o momento em que os brasileiros subiram toda a encosta, estava coberto de neve, gelado, e não tinha essas facilidades, rodovias pavimentadas como temos hoje. E subiram rumo ao Monte Castelo, em 1945. Esse esforço dos jovens brasileiros, dos militares brasileiros, hoje está imortalizado com esse belíssimo monumento, bem aos pés do Monte Castelo. Vamos falar com o Mauro Baquerini, um dos integrantes do nosso grupo, sobre a emoção de estar aqui, nesse lugar de honra. Mauro. Mariano, sinceramente eu não consegui segurar as lágrimas. Muita emoção, realmente. É um sonho realizado, eu sempre tive vontade de conhecer isso aqui. Estou impressionado com a beleza do lugar, que lugar lindo, meu Deus. Não pode ter acontecido tanta tragédia, né, como aconteceu aqui. Mas muita emoção, realmente, acho que todo brasileiro deve, se puder vir, deva vir aqui. É espetacular, muito bonito e muito emocionante, com muito respeito. Eu respeito muito os nossos grandes heróis brasileiros. Chico, para subir aqui tivemos um caminho difícil. Imagine então os soldados, não é isso? Não, tivemos um caminho difícil até aqui nos dias de hoje e de carro. Com sol? Com sol. Imagine a época, o clima não ajudando, com o frio, a neve, as estradas mais debilitadas naquela época e subindo morro acima. Com equipamento e lutando, guerreando. A dificuldade realmente foi enorme. Louvável o trabalho deles aqui na Itália. O monumento fantástico, né, feito por Mary Vieira, patrocinado pela Petrobras, pela Telebrás e pelo Ministério da Cultura do Brasil, inaugurado aí em 2001, salvo engano, e sem dúvida vale a visita. E é sempre um prazer para a gente poder repartir com vocês as nossas viagens pelos campos de batalha da Europa, do Oriente, da América. E o prazer aqui é duplo, porque estamos diante de um local onde os brasileiros, após atravessarem oceanos, enfrentarem dificuldades que a gente já enumerou, lutaram bravamente e são reconhecidos. Lembre-se que você também pode fazer essa jornada. O ano que vem estaremos trazendo um grupo aqui para a Itália. Então, se você tem interesse, esse e os outros locais que a gente está mostrando aí nos vídeos, será um prazer vir com vocês aqui ao Monte Castelo, entre outros tantos destinos. Se você tiver interesse, entre em contato, são grupos pequenos, vagas limitadas. O meu WhatsApp está lá no canal, mas eu vou deixar aqui também, é 35 98404 9918. 35 98404 9918. Vai ser um prazer ter a sua companhia.
Vamos ver as impressões do Coronel Telhada sobre essa visita, Coronel. Bom, em primeiro lugar é uma emoção, né? A gente ouve falar em Monte Castelo desde criança, a gente que estuda a história da FEB. A segunda impressão que a gente tem, Mariano, é incrível, né? A gente não consegue acreditar que nesse local aconteceu o que aconteceu. Primeiro, quando você ouve falar em Monte Castelo, você pensa numa montanha. Mas é um monte, Monte Castelo. Então você vê, ele não é tão alto, eu não sei exatamente, eu sou ruim de metragem, vai 200 metros de altura, mais ou menos? A partir desse nível aqui. 200, 300 metros desse nível aqui. Então você fala, pô, a gente toma isso num dia, mas a gente tem que lembrar que lá em cima estava tomado por centenas de alemães, artilharia, metralhadora, todas posicionadas com fogo cruzado. Eles tinham o controle da pista lá embaixo, eles atacavam com artilharia a pista lá embaixo, eles atacavam com artilharia a pista do outro lado, então eles tinham o controle da região. Você pode ver que lá de cima eles tinham o controle dessa região toda. Então o alemão, quando ele faz uma coisa, ele faz muito bem feito, ele sabe onde ele vai colocar o tiro dele. E o inacreditável também é saber que os brasileiros fizeram um ataque frontal, né? A gente lê na literatura e vê em alguns vídeos, o ataque é frontal, é por aqui, olha só. Quem tá lá em cima é tiro ao alvo, o cara tira à vontade para acertar aqui embaixo. O cara não erra um tiro com uma arma longa, né, nessa distância. Então a gente vê que praticamente foi uma missão suicida, né? Não só os 3 ataques no final de 44, porque aqui morreram muitos homens, existe história que alguns deles, no último ataque, chegaram ao cume do castelo, chegaram lá em cima, e lá morreram e lá ficaram insepultos. Quando houve o ataque dia 21 de fevereiro de 45, que foi tomado um monte realmente, com a participação da aviação brasileira, os aviões desciam em piquê, atiravam a bomba com napalm e voltavam. Então você imagina o que deve ter virado isso aqui, deve ter sido uma loucura. E quando os brasileiros chegaram lá em cima, que tomaram o monte, que os alemães acabaram abandonando e deixando seus feridos e mortos, acabaram achando aqueles mortos do final de 44, que eles estavam lá insepultos, a neve havia caído, conservado os corpos, né? Não haviam entrado não haviam entrado em decomposição, mas aí você, agora nesse momento que a gente aqui separa, você ouve os passarinhos cantando, é inacreditável saber que aqui foi um campo de honra, onde essa montanha foi regada com sangue brasileiro, com sangue alemão, as montanhas do lado com a 10ª Divisão de Montanha também, com o sangue americano. A 10ª Divisão sofreu muito nessa região. Então é inacreditável, um lugar tão belo como esse, tão bonito e tão pacífico, saber que aqui aconteceram tantas mortes, tanta dor e tanta tristeza para inúmeras famílias brasileiras, americanas, italianas, alemãs. Na época não havia nada disso aqui, né? Essas casas são todas novas, a gente vê o estilo antigo, pensa que é uma casa centenária, mas não é, são casas que vieram depois da guerra. E a gente, quando vê as fotos do Monte Castelo, ele não tem nenhuma vegetação. Ele está todo pelado porque ele foi batido por artilharia, queimou toda a vegetação, o que facilitava até os tiros contra a tropa brasileira. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aquela emoção de estar aqui e conhecer o famigerado Monte Castelo, é um sentimento de inacredibilidade. Você fala, poxa, como é que pode ter acontecido tudo isso e tanta gente ter morrido por causa de um pedaço de terra, né? Mas aconteceu. E nós temos que honrar os nossos heróis, eles são inesquecíveis, nós temos que manter a memória deles viva. E é o que estamos fazendo hoje, né? É o que estamos prestando fazendo a hoje. nossa homenagem e mantendo a memória viva. O sacrifício não foi em vão. Não foi em vão. Pessoal, com o Monte Castelo aqui ao fundo, a gente chega ao fim desse vídeo da nossa jornada pela Itália. Aqui na Toscana, né? No final da Toscana, já chegando em outra região da Itália, e aos pés do Monte Castelo e o monumento que homenageia os brasileiros, o que nós estamos fazendo também, homenageando os brasileiros.
Eu vou citar novamente o Pino, para quem não viu o programa sobre o Monte Cassino. Pino é o dono do hotel que nos hospedou e nos contou várias histórias. E o Pino, naquele programa, ele disse o seguinte: o que torna o sacrifício de quem morreu ou lutou em qualquer batalha, inclusive aqui no Monte Castelo, não é só a glória imortalizada nos livros de história, não, mas principalmente o fato de outras pessoas seguirem as pegadas daqueles que caíram e continuar perpetuando a história. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui hoje, além de uma homenagem aos que lutaram e aos que morreram aqui neste solo sagrado, é também uma forma de continuar perpetuando a história. Os que aqui morreram, morreram principalmente por nós, que continuamos a vir e a reverenciar a luta deles. Então, uma saudação aos heróis de Monte Castelo.